O FBI acaba de divulgar esta foto de uma pessoa de interesse em conexão com o assassinato horrível de Charlie Kirk ocorrido ontem. Isso ocorre enquanto fornecem novas atualizações e provas hoje, tentando achar o assassino. O influenciador conservador debatia com um membro do público em um evento na Universidade do Vale de Utah, quando uma bala atravessou seu pescoço. Caos, confusão, um tiro que foi ouvido ao redor do mundo. Vamos analisar o que acabamos de ouvir com a ex-agente do FBI e da CIA, Tracy Walder. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Charlie Kirk, o cofundador da Turning Point, Estados Unidos da América, um grande amigo de algumas das pessoas mais influentes do nosso governo e, sim, uma presença online controversa com milhões de seguidores, morreu aos 31 anos de idade. Este é um dia sombrio para o nosso país. Falei sobre isso nas redes sociais ontem. Vou repetir agora. Nós abordamos alguns dos piores males deste país quase diariamente. Mesmo assim, fiquei enojado, chocado e revoltado com o que vi ontem. E eu só peço a todos aí fora, por favor, pensem e orem pela família e pelos amigos de Charlie Kirk, porque agora eles estão lidando com a nova realidade de dor, perda e confusão que os familiares das vítimas enfrentam todos os dias neste país. Esse homem casado e pai de dois filhos é reconhecido por mobilizar jovens eleitores republicanos durante a eleição presidencial de 2024. Ele promovia esses eventos famosos de debates em faculdades por todo o país, recebendo elogios de alguns, críticas de outros, e esse foi o seu último. Foi durante um desses eventos universitários, na quarta-feira, que Kirk foi baleado e morto. Estamos prestes a falar sobre o que o FBI disse. Pelos comentários, pode ser um atirador solitário no topo de um telhado, próximo ao centro do campus da Universidade do Vale de Utah, em Warren. E estamos descobrindo novamente novos detalhes sobre esse atirador agora, através dos oficiais de segurança pública e do FBI. Mostraremos imagens inéditas da coletiva. E chamarei o ex-agente do FBI e da CI, Tracy Walder, para explicar o significado, possíveis evidências e análise dos novos desdobramentos. Estamos mais perto de realmente capturar o atirador suspeito? Vamos falar sobre isso, mas aqui está o que sabemos. Havia participantes do evento que estavam enfileirados em uma área externa para fazer perguntas a esse ativista conservador, perguntas sobre coisas como violência armada e identidade de gênero. E Kirk costuma dar essas respostas, que ecoam alto no microfone do pátio. Há muita empolgação política ali, porém, é uma figura controversa. O New York Times informou que 3.000 pessoas assistiram Kirk iniciar outra rodada de visitas às faculdades. Essa se chamava o Retorno Americano. Agora Kirk estava sentado debaixo de um toldo. Ele estava cercado por barreiras de metal e sua segurança pessoal. Podemos conversar separadamente e talvez façamos isso sobre a possível falta de segurança. Mas em uma cena de vídeos que foram postados nas redes sociais, um membro do público, parado a poucos metros de distância, questionava Kirk sobre a recente violência armada nos Estados Unidos. Você sabe quantos americanos transgêneros cometeram tiroteios em massa nos últimos 10 anos? Muitos. Meu número é alto, certo? Vou te dar algum crédito. Jim, você sabe quantos atiradores em massa houve nos Estados Unidos da América na última década? Conselho ou não contando a violência de gangues. E naquele momento, ouviu-se o som de um único tiro e Charlie Kirk caiu. Se você viu os vídeos online, eles são horríveis. Assistimos a esse vídeo, gravado por pessoas na multidão. Ele mostra o momento em que uma bala literalmente atravessou o pescoço de Kirk, fazendo-o cair no chão. É horrível. Ele foi carregado até um veículo próximo. Ele foi levado às pressas para o hospital. Estava perto dali, mas foi declarado morto. Autoridades de Utah disseram acreditar que foi um ataque direcionado. Um tiro, uma vítima. Agora, as pessoas no evento se espalharam em todas as direções. Elas gritavam, elas tropeçavam umas nas outras, Elas tentavam descobrir de onde vinham os tiros e se haveria mais disparos. O atirador estaria no telhado de um prédio perto do campus, o Centro Lose,
Está a aproximadamente 150 a 200 jardas da reunião no pátio central. E em um vídeo não verificado que foi postado nas redes sociais, parece mostrar uma pessoa deitada em cima do prédio. As autoridades ainda não confirmaram o vídeo, nem afirmaram que a pessoa no telhado é o atirador, mas vamos falar sobre o que disseram, certo? Isso é novidade. O comissário de Segurança Pública de Utah e o agente especial do FBI trouxeram novas informações na quinta-feira sobre o atirador, e é sobre isso que vamos falar agora. O que já descobriram sobre ele? Como ele escapou? Veja só. Com o trabalho de ontem à noite, conseguimos avançar. Conseguimos rastrear os movimentos do atirador. A partir das 11h52, o indivíduo chegou ao campus pouco tempo depois de sair do campus. Monitoramos seus movimentos no campus, subindo escadas até o telhado e indo até o local de disparo. Após o tiroteio, conseguimos rastrear os movimentos dele enquanto ele se deslocava para o outro lado do prédio, pulava do prédio e fugia do campus em direção a um bairro. Nossos investigadores percorreram esses bairros, entrando em contato com todas as pessoas possíveis que tenham câmeras de campainha, testemunhas, e trabalharam minuciosamente nessas comunidades tentando identificar qualquer pista. Temos bons vídeos desse indivíduo. Não divulgaremos isso agora. Estamos trabalhando com algumas tecnologias e maneiras de identificar esse indivíduo. Se não tivermos sucesso, recorreremos à mídia para divulgar e obter ajuda na identificação. Confiantes em nossas habilidades neste momento e gostaríamos de seguir em frente de uma maneira que mantenha todos seguros e conduza esse processo de forma adequada. E o FBI também revelou que encontrou a arma do crime suspeita. Esta manhã, posso dizer que recuperamos o que acreditamos ser a arma que foi usada no tiroteio de ontem. É um rifle de ferrolho potente. Esse rifle foi recuperado em uma área arborizada para onde o atirador havia fugido. O laboratório do FBI vai analisar a arma. Os investigadores também coletaram impressões de calçados, uma impressão de palmeira e marcas de antebraço para análise. Eu entendo que há muitas perguntas sobre o motivo. Garantiu que todas as pistas e informações estão sendo investigadas. Recebemos mais de 130 dicas até esta manhã. Agradecemos à comunidade. O FBI mobilizou todos os recursos disponíveis e continuará fazendo isso durante toda a investigação. Acabou de sair no Wall Street Journal. Eles estão informando que a munição usada pelo assassino de Charlie Kirk pode ter sido gravada com ideologia transgênero e antifascista. Se isso for verdade, isso torna a motivação potencial para esse assassinato muito mais clara. Vamos aguardar novas atualizações. As autoridades não revelam detalhes sobre o atirador, mas sugerem que ele se misturou à multidão em um campus universitário. O que vou divulgar sobre o suspeito é: o suspeito se integrou bem em uma universidade. Não vamos divulgar muitos detalhes agora. Quero dizer, em breve vamos divulgar. Mas agora não vamos. Esse indivíduo parece ter idade universitária. Estamos confiantes em rastrear esse indivíduo, mesmo sem identificá-lo de imediato. Muito interessante. O comissário de Segurança Pública destacou a importância do 11 de setembro para a história americana e como as forças de segurança se unem novamente com um objetivo. Historicamente, no 11 de setembro, as forças de segurança se uniram como um grupo para reconhecer e homenagear aqueles que se sacrificaram para preservar os ideais deste país, as liberdades deste país. E, em vez disso, hoje nos encontramos diante de um assassino que escolheu violar nossos direitos, os direitos de um indivíduo dentro deste país. Vou chamar a Tracy novamente para conversarmos sobre o significado disso tudo. Mas o FBI e outras agências estão trabalhando ativamente para tentar localizar esse atirador. Há desinformação e identificação incorreta. Isso tem se espalhado desenfreadamente até agora. E apenas minutos após o tiroteio, começaram a circular detalhes online sobre uma prisão. Redes sociais mostravam imagens de um homem mais velho sendo levado por várias pessoas.
E logo as autoridades divulgariam um comunicado dizendo que esse homem não era o atirador. Ele foi preso. Ele foi preso por obstrução, mas não é o atirador. Horas depois, o diretor do FBI, Kash Patel, postou no X, antigo Twitter, que o suspeito do tiroteio que matou Charlie Kirk está sob custódia. Mas pouco depois disso, o diretor meio que esclareceu, dizendo que o suspeito, sob custódia, foi liberado após um interrogatório pelas autoridades. Seguimos investigando e compartilhando informações para garantir transparência. O comissário de Segurança Pública ressaltou que essas pessoas não devem ser alvo, pessoalmente ou online. Ontem, durante a investigação, localizamos e entrevistamos mais pessoas de interesse. E depois de liberá-los e de esclarecermos que não eram suspeitos, eles enfrentaram escrutínio. Eles receberam ameaças. Pedimos ao público que tenha paciência com o processo investigativo. Esses indivíduos não eram suspeitos, mas pessoas de interesse. Pedimos que vocês não interfiram nessas pessoas e nesse processo investigativo. Eles não merecem esse assédio por serem submetidos a isso. Isso faz pensar. Será que é por isso que não divulgam o vídeo do suspeito? Vamos falar sobre isso. Agora, surgiram memoriais improvisados no campus e algumas pessoas se reuniram no Capitólio Estadual em Salt Lake City para lembrar de Charlie Kirk. Outros homenagearam na sede da Turning Point Estados Unidos da América, no Arizona. O presidente Donald Trump, que foi uma das primeiras pessoas a confirmar que Kirk realmente havia falecido, falou do Salão Oval na noite de quarta-feira. Charlie era um patriota que dedicou sua vida à causa do debate aberto e ao país que ele tanto ama, os Estados Unidos da América. Ele lutou por liberdade, democracia, justiça e pelo povo. Ele é mártir da verdade e liberdade. E nunca houve alguém tão respeitado pelos jovens. Este é um momento sombrio para a América. Charlie Kirk viajou pelo país, engajando-se alegremente com todos que estavam interessados em um debate de boa-fé. Sua missão era trazer os jovens para o processo político, o que ele fez melhor do que qualquer um, compartilhar seu amor pelo país e espalhar as simples palavras do bom senso. Em campi de todo o país, ele defendeu suas ideias com coragem, lógica, humor e elegância. Já passou da hora de todos os americanos e da mídia enfrentarem o fato de que a violência e o assassinato são as consequências trágicas. De demonizar aqueles com quem você discorda dia após dia, ano após ano, da maneira mais odiosa e desprezível possível. Minha administração vai encontrar cada um daqueles que contribuíram para essa atrocidade e para outras violências políticas, incluindo as organizações que as financiam e apoiam, assim como aqueles que atacam nossos juízes, agentes da lei e todos os que trazem ordem ao nosso país. O presidente anunciou que concederá póstumamente a Medalha da Liberdade a Charlie Kirk. Homenagens também têm sido feitas nas redes sociais. Stephen Miller postou no X: "Nossos corações estão despedaçados. A América perdeu um de seus maiores defensores. Uma família perdeu um marido e pai extraordinário. Todos nós agora devemos nos dedicar a derrotar o mal que tirou Charlie deste mundo." O diretor do FBI, Kash Patel, próximo de Kirk, escreveu no X: "Descanse em paz, meu amigo, o titã conservador Charlie Kirk. Estou orando por Charlie e sua família. Sua paixão pela América e liderança destemida inspiraram milhões e seu impacto viverá neste movimento por gerações." O ex-presidente Barack Obama escreveu no X: "Ainda não sabemos o que motivou o autor do disparo que matou Charlie Kirk, mas essa violência não tem lugar em nossa democracia. Michelle e eu oraremos pela família de Charlie hoje, em especial por sua esposa Erica e seus filhos." Enquanto as pessoas fugiam, policiais armados entravam em massa. Eles iam de prédio em prédio, escoltando pessoas para um local seguro, pouco antes das 21 horas. No horário do leste, os funcionários da escola deram o sinal de tudo limpo, dizendo que não há mais ameaça no campus. A Universidade do Vale de Utah cancelou as aulas e ficará fechada até pelo menos segunda-feira. Você sabe, nós estamos acompanhando essa história desde o comecinho.
Conseguimos isso graças ao nosso patrocinador, Morgan, o maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos da América, com mais de 1.000 advogados. Sabe por que eles são grandes? Porque ganham muito. Já recuperaram mais de 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Pensa nisso. Recentemente, um cliente na Flórida ganhou 12 milhões de dólares americanos após oferta de apenas 350 mil dólares americanos da seguradora. Na Pensilvânia, um cliente ganhou 26 milhões de dólares, valor 40 vezes maior que a oferta de 650 mil da seguradora. Outro cliente seu, na Pensilvânia, recebeu 29 milhões de dólares após oferta inicial de apenas 500 mil. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não abrir um processo e lutar pelo que merece? Morgan & Morgan, eles tornam tudo tão simples. Você pode abrir um processo pelo seu celular em apenas 8 cliques. Então, se você se machucou, pode facilmente abrir um processo em fortepeople.com/LC Sidebar, clicando no link abaixo ou escaneando o código QR na tela. Ok, então eu quero explicar o que tudo isso significa. A coletiva terminou e agora vamos receber Tracy Walder, ex-agente da CIA e FBI e amiga do programa. Tracy, muito obrigado por participar. Agradeço de verdade. Então, vamos falar sobre o que ouvimos nessa coletiva. Eles conseguiram rastrear os movimentos do atirador, dizendo que ele chegou ao campus às 11h52, acompanhando os movimentos dele pela escada até o telhado. Eles acharam o local do tiroteio, disseram que o atirador pulou do prédio e fugiu para o bairro. Depois, vasculharam a vizinhança atrás de imagens de câmeras de campainha, contatando quem tivesse gravações. Eles confirmaram que tem imagens em vídeo do atirador, mas não vão divulgá-las. Eles buscam formas de identificar essa pessoa. Antes de entrarmos mais a fundo nas revelações dessa coletiva de imprensa, vamos começar por aí. O que você acha desse trabalho policial e o que podemos deduzir disso? Bem, muito obrigada por me receberem. Obviamente, na minha opinião, é um trabalho policial relativamente rápido. Eu disse ontem que esse seria um processo um pouco complicado. Vocês têm evidências digitais em excesso, sem querer dizer isso negativamente. Vocês têm 3.000 estudantes universitários, não todos, mas vocês têm 3.000 estudantes universitários que todos têm celulares, todos têm vídeos. Vocês devem ter câmeras por toda a escola, mas analisar tudo isso demora muito. O que isso indica é que quase todos estiveram envolvidos ontem e continuam hoje revisando essas imagens. Além disso, o que me chama a atenção é que se ele chegou ao campus, ou seja, se o atirador chegou ao campus às 11h52, como disseram na coletiva de imprensa, essa pessoa na verdade não ficou esperando por tanto tempo assim. Quero dizer, eles deixaram ele esperar um pouco, mas não estamos falando de horas ou algo assim. Então, essa é uma pessoa que, obviamente, sabia o que ia acontecer no campus naquele dia, sabia, na minha opinião, provavelmente estudou o Charlie, como ele falava, quanto tempo ele levava para responder perguntas e estava realmente preparada para o que ia fazer. Mas também sabia onde o Charlie estaria posicionado e sabia exatamente para onde ir. Como a ideia daquele telhado a 200 metros de distância montar uma posição que foi planejada. E isso que assusta tudo. Não parece, quero dizer, de novo, estamos só tentando analisar, parte por parte aqui, mas não parece que alguém apareceu e tentou descobrir qual era o melhor lugar para ir. Isso parece muito rápido, muito coordenado e muito planejado. Ah, sim, não há dúvida. Eu disse isso ontem, na verdade, na News Nation, que eu acho que isso exigiu bastante planejamento, na minha opinião, porque a realidade é que eu acho que eles sabiam onde o evento aconteceria. Simplesmente porque Tinha sido promovido com antecedência. Acho que eles já sabiam que seria isso, o chamado lugar de encontro aquário. Pense no tiroteio em massa de Las Vegas, que também foi uma situação de aquário, por assim dizer. Eles sabiam que ele provavelmente estaria um pouco coberto pela tenda dobrável. É o que ele costuma fazer nesses ambientes externos. Eu acredito que essa pessoa, na minha opinião, já esteve no campus antes e provavelmente já tinha analisado alguns dos prédios que achou que seriam os melhores e mais oportunos para fazer aquele disparo. vou falar dessa arma que recuperaram rapidamente, mas quais são as tecnologias? Como eles podem identificar o possível atirador usando as imagens de vídeo? Existem algumas formas, como a tecnologia de reconhecimento facial.
Agora, não sei o quão boa ela é com câmeras de circuito fechado de televisão ou de campainha, certo? Não sei o quão clara é a imagem que eles têm dessa pessoa. Mas uma coisa que você também pode fazer, e eles realmente fizeram isso com Mangione, que você mencionou antes, foi monitorar esse indivíduo. Então, qual que é a altura deles? Aproximadamente quanto eles pesam? Você pode, na verdade, obter todas essas informações a partir de imagens de vídeo, até mesmo de imagens de câmeras de segurança, o que não é bom. Certo, vamos falar sobre essa arma. Eles anunciaram que recuperaram uma arma, um rifle de ferrolho, encontrado em uma área arborizada onde esse suposto atirador havia escapado. O FBI anunciou que está analisando essa arma. A. Você se surpreende que esta seja a suposta arma do crime? Um rifle de ferrolho, pelo que vimos e ouvimos ontem? B. O fato de onde ela foi encontrada e por que acabou sendo descartada. E C. Como eles analisam a arma. Na verdade, não me surpreende que ela tenha sido encontrada. Isso seria a primeira coisa que alguém faria nessa situação. Um rifle de ferrolho não é algo que você vai conseguir esconder facilmente e sair correndo por aí, certo? Qualquer um te notaria se visse isso. Não me surpreende. Eu disse inicialmente pelo som que provavelmente era um rifle de algum tipo. Eu nem precisei ver para saber disso pelo barulho. Acho que estava claro que arma era essa, por isso não me surpreende que tenha sido descartada. Eu não sei quanta evidência eles realmente vão conseguir tirar disso. De novo, como falamos antes, essa pessoa estava muito preparada. Eu sinto que provavelmente estavam usando luvas de alguma forma, provavelmente usavam um chapéu e qualquer cabelo estava preso ou fora do caminho. Então, vou ficar surpresa se isso for útil para identificar a pessoa, mas obviamente seria usado depois em um julgamento ou algo assim. Então, em outras palavras, você hesita em afirmar que eles podem recuperar impressões digitais da arma. No entanto, eles podem descobrir para quem ela foi registrada. Eles podem descobrir quem a comprou. Claro, obviamente tudo isso está em jogo, com certeza. Eu só estou sendo honesta, ficaria muito Surpreso C. alguém, nós conversamos sobre isso desse tipo de natureza planejada, certo? Analisando a escola e a situação, usaria uma arma registrada em seu nome ou não? Tinha. O número de série já foi removido. Novamente, é ótimo quando criminosos cometem erros. Então talvez isso esteja lá, mas eu teria pensado que uma das primeiras coisas que eles fariam seria remover o número de série ou usar uma arma que fosse roubada e não registrada. O rifle de ferrolho é difícil de disparar? Se estamos falando de atirar de um telhado a cerca de 200 jardas de distância, acertando Charlie Kirk no pescoço, esse é um tiro difícil? Você quer dizer que é preciso algum treinamento? Ou o que deveríamos considerar em relação a essa arma? Sim, essa pergunta já me foi feita várias vezes. Acho que queremos pensar que isso é algum tipo de assassino treinado. Às vezes vemos isso em filmes e queremos assistir. Na verdade, é um tiro de 200 jardas, mais ou menos isso. Não tenho os dados exatos, mas é um tiro de 200 jardas. Acho que ele mirou na cabeça, mas acertou mais baixo. Não tenho certeza. Isto É alguém que obviamente conhece armas, não há dúvida. Se você nunca segurou uma arma, acho que não conseguiria fazer isso. Mas essa é provavelmente uma pessoa que tinha uma mira acoplada, ficou ali sentada por alguns minutos, colocou o alvo na mira e fez o disparo. Então, eu acho que é alguém que tem uma familiaridade moderada a alta com armas, mas não é algum tipo de assassina treinada. Agora, se você estivesse falando de 600 jardas ou mais, tudo bem. Mas eu não acho que essa distância seja suficiente para ser algum tipo de atiradora de elite. rifles de ferrolho são comuns? Muitas pessoas têm esse tipo de arma? Sim, quero dizer, eu diria que, de novo, depende da região, né? Eu Acho que se você está morando bem no meio de Nova York, né, ou Los Angeles, não, mas aqui é Oren, Utah. Há natureza selvagem, caçadores e uma cultura de armas. Moro no Texas, as pessoas têm isso. Acho que depende, pra ser sincera. com. Você, de onde elas moram? Tudo bem. Eles também informaram que recuperaram uma impressão de calçado, uma impressão de palma da mão e uma impressão do antebraço. Como recuperam isso? O que fazem com a informação? Como eles processam isso, no final das contas, para determinar a identidade dessas pessoas? A abordagem será similar ao caso Brian Kochberger em Idaho. Eles também vão fotografar. Eles podem fazer um molde para obter uma impressão da pegada e guardá-la.
Então, uma vez que eles. O problema é, vamos supor que seja uma pegada da Nike. Existem milhões de pessoas que possuem Nike. E isso pode ser algo que talvez não ajude a identificar imediatamente a pessoa, mas pode ajudar a condenar esse indivíduo se eles o encontrarem e acharem exatamente aquela pegada do tênis. Isso servirá como evidência depois ao buscar uma condenação. Agora, uma impressão da palma da mão, obviamente, não é a mesma coisa que uma impressão digital, certo? Não é tão. Pode ser que não exista um banco de dados registrado para isso, mas o que eles podem conseguir extrair disso é o DNA. E nós sabemos o quanto, obviamente, o DNA genealógico tem sido incrível para identificar alguém. Se a pessoa não estiver no sistema, podem tentar usar uma impressão da palma da mão. E quando dizem que essa é uma pessoa que se misturava bem à instituição universitária, o que isso te diz? Quer dizer, o que isso me diz, eu acredito, e eu disse isso ontem, é que essa pessoa tinha toda a intenção de usar a universidade como disfarce para si mesma. Quero dizer, ponto final. Isso me mostra que essa pessoa, ao menos, parece pertencer a um campus universitário. Falamos de alguém entre 18 e o final dos 20 anos, ou que parece ter essa idade. Alguém que realmente não chamaria atenção para si mesma, que não se destacaria nessa situação. Então, alguém viu essa pessoa caminhando até esse prédio, digamos assim. Também temos que considerar o fato de que pode ter havido uma troca de roupa. Depois disseram que viram alguém vestida completamente de preto, sabe? Fugindo daquele terraço. Isso pode ter sido alguém que veio para a faculdade, acho que com roupas comuns, não necessariamente toda de preto, e depois trocou de roupa para se disfarçar melhor. Então, acho que essa é alguém que definitivamente parecia pertencer àquele lugar. Se bem me lembro da coletiva, disseram ter recebido cerca de 130 dicas. É muita coisa. Como eles filtram para saber o que é confiável? Sabe, se não quero ser rude, é muito, mas menos do que imaginei. Se quiser que eu. Seja completamente Honesta? você. Jesse, eu realmente pensei que teríamos milhares simplesmente por causa do volume, sabe? De quantos alunos estavam lá. Então você tem um bairro com campainhas, com câmera e tudo mais. Você também tem um público nessa área que provavelmente está em alerta máximo e quer ajudar. Achei que estaríamos nos milhares sendo totalmente transparente. Não que 130 seja pouco, é bom. Ótimo ponto de partida. Só me surpreende não haver mais. Você se surpreende que o atirador ainda não foi preso? Era uma área bem pública. Não tinha muita segurança, né? Dizem que faltava policiamento, mas eles chegaram rápido após o tiroteio. Havia 3.000 pessoas lá, todas com câmeras. Você se surpreende que o suspeito do tiroteio ainda não foi preso? Esse é um assunto delicado porque ontem no noticiário eu disse algo quando falaram que prenderam alguém, acho que era um homem branco, mais velho. Não. Chão, eu realmente disse, eu não acredito que esse seja o atirador. Acho que foi rápido demais para capturá-lo. E eu acredito que o tiro veio do telhado e todo mundo caiu em cima de mim por causa disso. Então, na verdade, não me surpreende que eles não tenham pegado esse indivíduo. Acho que isso foi altamente planejado. Essa pessoa certamente tinha uma rota de fuga. E se o tiro realmente veio do telhado, não vai ser alguém que conseguiram pegar imediatamente no chão saindo da cena. E eu queria sua explicação sobre o que aconteceu ontem. Houve relatos de pessoas que foram detidas, elas foram liberadas. O diretor do FBI, Kash Patel, disse que um suspeito estava sob custódia, mas foi liberado após o interrogatório. Acho que houve muita confusão, especialmente online, sobre como o dia iria terminar. Você pode explicar isso um pouco mais? Quero dizer, vou ser completamente honesta. Isso não é político de forma alguma. Eu diria isso sobre qualquer diretora do FBI. Eu não acredito que eles deveriam postar nas redes sociais até terem certeza absoluta de que essa é realmente a pessoa, porque Isso faz. cria confusão entre o público. E então o que acontece é que as pessoas baixam a guarda e você pode acabar perdendo outras dicas legítimas de pessoas que realmente cometeram isso. Então, eu não era muito fã disso, mas entendo a necessidade de querer prender alguém que fez isso. Pensando em como o tiroteio ocorreu, Charlie Kirk comentava sobre tiroteios. A última palavra que ele disse antes de ser baleado foi violência. Você vê ele sendo baleado. Você acha que essa é uma situação em que foi uma pessoa agindo sozinha? Ou acha que foi coordenado e houve alguma ajuda? A gente não sabe agora. Vi muitos comentando na internet sobre o que pode ter acontecido. Do seu ponto de vista, conversamos sobre possível planejamento. Você suspeitaria que pode haver várias pessoas envolvidas?
Acho que sim, mas não do jeito que você pensa, Jesse. Então, O que eu realmente acho é que existem bem, eles vêm de subcanais do Telegram, esses tipos de coisas nas redes sociais, onde as pessoas falam sobre esse tipo de coisa e falam sobre esse tipo de violência. Então, eu tenho 100% de certeza de que havia pessoas nessa sala de bate-papo ajudando essa pessoa, incentivando essa pessoa, querendo que ela fizesse isso, porque isso definitivamente existe nessa subcultura da internet. Então, é daí que eu acho que esses cúmplices vieram. E é isso que, no final das contas, precisa ser encerrado. bem rápido, todos os vídeos, todos os participantes, o FBI, as autoridades locais, eles tentam entrevistar todas essas pessoas, eles tentam pegar essas filmagens. O que ocorre? Sim, essa é difícil, porque, como dissemos antes, é isso. Cerca de 3.000 alunos. É muito difícil confiscar todos os celulares deles, principalmente dos que fugiram, né? Então, o que eu acho que eles vão fazer é pegar os celulares de qualquer pessoa com quem eles tiveram contato ou pedir os celulares dessas pessoas. Qualquer vídeo vazado online ou nas redes sociais será encontrado por eles, assim como quem compartilhou, não por mal, mas porque querem o vídeo. Acho que essas são as coisas que eles provavelmente fazem agora e fizeram ontem. Tracy, antes de você voltar para a News Nation, sendo uma referência nesse tema, você acredita que o atirador será capturado em breve? Ai, nossa. Gostaria de acreditar que sim, mas me preocupa que essa pessoa teve horas de vantagem e há um aeroporto a 45 minutos daqui. E se não tivermos o nome dessa pessoa, ela já pode até ter saído dos Estados Unidos a essa altura. E isso complica as coisas. Minha confiança está em cerca de 60, 65%. Tracy, escuta, muito obrigado por participar. Quero dizer, literalmente, essa coletiva de imprensa aconteceu há 5 minutos. Ela terminou 5 minutos antes de você entrar. Sempre aprecio seus comentários. Você pode acompanhar Tracy online na News Nation. Ela é colaboradora lá. De verdade, muito obrigado por dedicar seu tempo. Nós realmente agradecemos. Obrigada por me receber, Jesse. Eu realmente agradeço. Isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por estarem conosco. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvirem podcasts. Sigam-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.